Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais uma live aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui, certo? Estar trazendo a Umbanda para vocês didaticamente, trazendo conteúdo didático. Eu quero, antes de começar a falar, pedir mil desculpas por sexta-feira passada nós não tivemos conteúdo por motivos pessoais. Eu não consegui trazer para vocês a Umbanda de sexta-feira. Mas vamos retomar já hoje, vamos fazer o nosso trabalho hoje, porque eu sei que vocês adoram esse tipo de trabalho, é um trabalho que me enche muito de alegria, né? E vocês, conhecendo a Umbanda, conhecendo didaticamente a Umbanda, vão poder chegar no terreiro de vocês, dizer, e será que isso está diferente, igual daquilo que o Thiago falou, né? Então, de uma certa forma, é uma forma de vocês entrarem melhor dentro de um terreiro, ter mais conhecimento, porque o conhecimento ele é bom para todos, né? E eu sempre digo que Umbanda não é só chegar no terreiro e incorporar. Umbanda é você ter dentro da sua casa uma ideia de que a gente pode conhecer a religião, tá? A religião no seu total, entendeu? No seu total, nos seus fundamentos, na sua doutrina, certo? No modo de agir. Esse é o projeto que eu trago aqui para você sempre, tá bom? E hoje nós vamos falar de uma coisa que, de certa forma, nessa semana que eu não gravei para vocês, vieram me falar, daí uns têm uma opinião, outras têm outra, né? Às vezes uma divergência entre até babás de Umbanda, zeladores, né, que dizem, Exu Mirim é uma criança, Exu Mirim vem na linha de Cosme e Damião, Exu Mirim, ele tem Exu Mirim que chega de pé, né? Exu Mirim trabalha só para criança de esquerda, na linha de esquerda. Então hoje nós vamos fazer um apanhado sobre isso e eu também vou dar minha opinião daquilo que eu aprendi, daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço sobre Exu Mirim, tá? Bom, vamos trabalhar em cima de quê? Nós vamos dizer que Exu Mirim, tá? Por que ele não é uma criança? Porque a própria oferenda de Exu Mirim, ela é caracterizada por 3 fatores. Uma farofa com mel e cachaça. Já na farofa de Exu Mirim, porque todo Exu vai farofa, tá, gente? Mas na farofa de Exu Mirim vai mel, cachaça, tá? Mel, cachaça e a farofa, e a farinha de mandioca, tá? Farinha de mandioca, mel e cachaça, tá? Segunda coisa, na oferenda de Exu Mirim, pimenta. Nós temos que colocar pimenta na oferenda de Exu Mirim, tá? Então nós temos farofa, cachaça e pimenta, 3 fatores que são de Exu, né? Desculpa, que são de Exu, mas que adoçam por causa de Exu Mirim, tá? E o que mais vai numa oferenda de Exu Mirim? Doces. São 7 doces, 7 pimentas, tá? Complementando a oferenda de Exu Mirim, tá? Para beber Exu Mirim. Exu Mirim bebe Guaraná, ok, mas ele bebe água doce, ou Guaraná, como queiram, com cachaça. É uma mistura de mel, cachaça, certo? E água, tá? Então, nós fizemos essa mistura, colocamos na quartinha e despachamos a Exu Mirim. Tá? Isso tudo cabe a nós entendermos que Exu Mirim não pode ser uma criança. Porque Exu Mirim, criança não bebe álcool, né? E Exu Mirim bebe. Mas então, Thiago, qual é a essência? Aí nós vamos entrar na essência. Qual é a essência de Exu Mirim? A essência de Exu Mirim, ela é provida dos orixás Ibejis. Ponto. A essência da energia de Exu Mirim, ela é provida dos Ibejis, ou seja, os Ibejis, como os dois orixás que são crianças, eles têm à sua esquerda Exu Mirim, tá? A energia. Mas Exu Mirim como entidade, como representação de entidade, ele é uma entidade que chega de pé, ele é uma entidade que chega falando que não usa bico, não usa mamadeira, como Cosme e Damião,
tá? Exumirim não usa, tá? Certo? E ele chega de pé. Os ibejis, de uma certa forma, alguns ibejis chegam acocados, chegam sentados. Só um pouquinho que eu vou ajeitar meu pontinho aqui. Pronto. Né? Então, alguns ibejis chegam de joelhos. Exumirim não. Exumirim chega de pé. Tá? Ele usa roupas de criança. Alguns colocam, outros não. Entendeu? Outros colocam, de uma certa forma, um terno. Outros colocam uma bermuda com um suspensório. Aí vai de cada médium. Vai de cada evolução daquele Exu que está sendo trabalhado. Tá? Isso não difere. Mas o que eu quero trazer para vocês é a real colocação de Exumirim dentro da Umbanda. Tá? O que Exumirim trabalha dentro da Umbanda? O Exumirim ele trabalha para as crianças? Até trabalha. Mas qual é o grande fator do Exumirim? O fator familiar. Entendeu? Problemas na família. Problemas de cunho de conflitos familiares. Entendeu? Essa é a grande questão de Exumirim. Porque Ibeji, gente, só para fazer uma recapitulação para vocês. Ibeji não é um orixá que trabalha só para crianças. Não. Ibeji, ele trabalha para a família, para o círculo familiar. Ele é ligado com Yansan e com Iemanjá, tá? E ele trabalha pelo círculo da família. A sua esquerda, ou seja, Exumirim, tá? Também, da mesma forma, faz com que o trabalho seja aberto. Quando a gente faz um trabalho para a família envolvendo Ibeji, a gente abre o cruzeiro ou a encruzilhada, tá? Para Exumirim. Tá? Aí onde é que eu despacho isso? Acabei de falar cruzeiro e encruzilhada, mas aí tem um detalhe para Exumirim. Quando nós despachamos para Ibeji, nós geralmente despachamos numa praça relacionada com muito verde, né? Então, esta mesma praça, onde ela é rodeada por um cruzeiro ou por uma encruzilhada, tá? Ela pode ser despachada para Exumirim. Mas daí você não despacha na praça, você despacha no cruzeiro da praça. Tá? A praça, e ao lado um cruzeiro, ou na frente ou atrás, né? Você despacha para Exumirim. Tá? Se despacha Exumirim em cemitério? Não se despacha Exumirim em cemitério. Tá? A não ser, tá, que seja um trabalho muito de saúde. Aí se faz uma troca para o Mulu, entendeu? E aí se faz um despacho em cemitério. Cemitério ele é muito complexo, gente. Não é todo o Exu que aceita, principalmente Exumirim ligado aos Ibejis, não vai despachar em cemitério. Como eu disse, uma pracinha, aonde tem um cruzeiro, tá? Aonde este cruzeiro tá? Ou do lado. Ah, Thiago, mas eu tenho uma pracinha na minha casa que não tem cruzeiro. Ok, então o mais perto possível desta praça, você pode achar um cruzeiro e ali despachar Exumirim. Entendeu? Tá? Porque o Exumirim, ele é consequentemente à esquerda dos Ibejis. Tá? Por ele ser a energia de Exumirim ser provida dos Ibejis. Provida. Tá? Aí vem uma outra questão. Acabamos de falar que Exumirim ele chega em pé, que Exumirim tem uma compostura mais adulta, então ele não poderia ser chamado de Exumirim. Não, veja bem, a compostura da entidade, tá, ela é de acordo com a compostura do médium. Tá? Apesar das características infantis, tá, a compostura da entidade Exumirim, ela vem através do médium. Tá? É uma entidade que pode até ser relacionada assim, vamos dizer, uma entidade jovem, vamos dizer assim, entendeu? Pela sua jovialidade, entendeu? Porque já o Exu, por exemplo, o Exu Caveira é uma entidade mais velha, é uma dos Exus mais velhos da groa de Exu, entendeu? Então o Exumirim seria uma entidade mais nova, tá? Com atuação energética, mas ela também faz com que a gente possa entender que ela é uma entidade adulta muitas vezes e provida de trabalhar qualquer situação, entendeu? Ela não é limitada
a se trabalhar somente para crianças ou somente para algumas, não. Ela é uma Exu que trabalha automaticamente qualquer situação, tá? Partindo desse princípio também, nós podemos dizer que Exu Mirim, tá? É um Exu que é ativo em qualquer lugar, entendeu? Não menos no cemitério, tá? É um Exu que não se trabalha em cemitério. Por quê? Pela sua origem energética, tá? A sua origem energética. Eu vou explicar por eles ter uma origem energética de Begis, tá? Exu Mirim não entra em cemitério. Aí vocês vão me perguntar, tá, Tiago, mas existe Exu Mirim da Calunga? Aí é uma exceção. Aí é um derivado de Exu Mirim que propicia estar dentro de um cemitério. Tá? Agora, Exu Mirim natural, Exu Mirim, vamos dizer assim, formal, este não trabalha em cemitério. Tá? Ele vai no cruzeiro, ele vai na encruzilhada, tá? Ele vai na mata, por que não? Porque o Exu também trabalha em mata. Muitas vezes, o Exu não entra em mata sim, por que não? À noite, né? Para trabalhar. Tá? Então, de uma certa forma, de um certo contexto espiritual, tá? O Exu ele tem certas demandas que ele atende. E o Exu Mirim ele atende todas as demandas, menos o cemitério. A não ser que ele venha pro lado da Calunga. Tá? Aí ele sim vai para dentro do cemitério. Tá? Aí a oferenda dele é dentro do cemitério, a obrigação dele toda faz parte da Calunga. Tá? Tem várias interpretações de oferendas de Exu Mirim. Não é uma. Eu citei para vocês agora há pouco uma, mas dependendo da qualidade, ou melhor dizendo, da passagem desse Exu, porque eu não gosto de dizer que orixá e entidades têm qualidades e sim passagens, né? Essa passagem, ela muda o fator da oferenda. Ou seja, nós temos uma passagem de cemitério, né? Provavelmente vai um pedaço de carne nessa oferenda, tá? Geralmente vísceras de boi ou de ave, entendeu? Se é uma passagem de cruzeiro, aí se vai mais a parte de pimentas, de condimentos, tá? O cruzeiro, encruzilhada. Mata, a gente bota de repente frutas. Então varia conforme a passagem de Exu, o propósito também da oferenda, certo? Eu vou fazer uma oferenda para Exu Mirim, eu sei o campo de atuação dele, que é a família, as crianças, né, a fartura, né? Então eu vou harmonizar essa oferenda conforme o campo de atuação que a mim interessa, entendeu? Não adianta pedir para Exu Mirim amor, que Exu Mirim não vai trazer. Aí existe outros Exus e pombogiras, tá, que fazem esse tipo de trabalho. Existe uma pombagira das crianças? Né? Não. A entidade Exu Mirim, ela zela tanto para o masculino quanto para o feminino. Entendeu? Tá? Então não é que nem em Beji, que nós temos dois orixás num campo só. Não, Exu Mirim, ele é uma entidade, primeiramente falando, né? Que incorpora, que trabalha, que vem, desenvolve, né? E ele automaticamente ele vai zelar tanto para as crianças masculinas quanto para as crianças femininas, tá? Dito isso, eu ainda posso falar para vocês mais o quê? Que Exu Mirim, né, dentro da Umbanda, dentro da nossa Umbanda, né, ele não é um Exu que se a gente trabalha com ele, entendeu? Ele não chega em festa de Cosme e Damião. E eu vou explicar o porquê. Toda festa de Cosme e Damião, ou melhor, toda a homenagem de Umbanda, toda ela termina, tá? Você faz uma homenagem, por exemplo, para Ibeji, tá?
Eu gosto de usar muito a palavra Ibeji porque os orixás se chamam Ibeji, tá? Você faz uma homenagem para Ibeji, você faz aquela homenagem, aquela criançada, aquela coisa, bababá. Ok, terminou aquela homenagem, as crianças vão embora, certo? Os médiums ficam, né? Porque existe o que a gente chama de limpeza espiritual a ser feita, tá? Nesta limpeza espiritual, os grandes, as entidades que chegam são Exus, né? Então aí sim, aí Exu Mirim vai se manifestar junto com os outros Exus, claro, né, que se tiver Exu Mirim na casa, né, para trabalhar. Ele não vai fazer não existe uma comemoração de Beji e Exu, não. É um trabalho que ele vai fazer descarregando aquela casa, tirando aquelas energias que ainda estão concentradas ali, certo? Para levar para a rua. Existe depois da mesa de Beji, que a gente bota aquela toalha no chão, faz, né, os pratinhos, enfim, aquilo tudo, né, que fica aqueles doces, o restinho dos doces, se amarra o saco, como a gente se amarra a toalha, e bota na porta. Quem é que leva da porta até o canteiro? Exu Mirim, tá? O despacho é Exu Mirim vai primeiro, abre o trabalho, certo? E a gente despacha aquilo para fazer o despacho dentro de uma pracinha. Então, se dá o cruzeiro da pracinha para o Exu Mirim, ou a encruzilhada, como queiram, né? E se dá a toalha não, o que está dentro daquela toalha na pracinha para os Ibejis, entendeu? Então é dois despachos, o despacho de Exu Mirim e o despacho da toalha ou, né, da mesa que a gente fala, né, para os Ibejis, entendeu? Exu vem primeiro, claro, né? Exu vai primeiro porque o Exu ele vai segurar aquele despacho e depois a gente leva a toalha como como um descarrego daquela mesa, né? Se a criança chegou, vamos supor assim, meia assim, e comeu aquele doce e ficou melhor, aquela energia negativa está toda depositada ali. Então a gente faz assim, a gente faz uma trouxa, né? Leva aquela trouxa até o portão da casa, entendeu? Tira o padê do Exu Mirim, o padê do Exu Mirim vai primeiro até o cruzeiro mais perto da praça, entendeu? Aquele padê é despachado, aquele padê é feito todo a obrigação para Exu Mirim. Depois a gente volta, leva a oferenda, ou se estiver dando um carro, aí depois a gente pega o que é de Ibeji, despacha numa pracinha, né? E aí aquela obrigação está terminada, tá? Agora, não vai se fazer, o que não se faz é o seguinte, os cosmes, ou os Ibeji, os erês, né, como queiram chamar, né? Estão trabalhando ali com as crianças e Exu Mirim chegar. Não existe isso, até porque, como eu falei para vocês, Exu Mirim, ele é um Exu de trabalho, entendeu? De trabalho, de descarrego, tá? E ele vai o quê? Ele é um Exu que chega em pé, ele é um Exu que fala normal, ele é um Exu que não chupa chupeta, não mama, não toma guaraná, não, ele toma num copo, entendeu? Como qualquer outro Exu. Ele é só Mirim porque a energia dele é provida de Ibeji, tá? E ele é só Mirim porque ele é um Exu novo, tá? Ele é um Exu de energia, de egrégora nova, tá? Agora, não é porque ele seja Mirim que ele faz coisas de Ibejis, ou de Herês, desculpa, né? Então nós temos que diferenciar isso. Os Herês são aquelas entidades que chegam para brincar e brincando fazem o descarrego das crianças. Exu Mirim é aquele que pega energia ruim, sabe, e leva consigo embora, entendeu? Então essa é a função energética de Exu Mirim, tá? Thiago, mas eu sou de Xangô com Oxum. Qual é a probabilidade de eu trabalhar com Exu Mirim? Bom, geralmente quem trabalha com Exu Mirim é quem tem Oxum, tá? Em Ançã de Ajuntó ou de cabeça. Tá? Então, se você tem uma Ançã de frente, tá? Ou se você tem uma Oxum de frente, tá? Ou de Ajuntó, né?
você vai ter probabilidade, não quer dizer que você trabalhe, você tem probabilidade de trabalhar com Exu Mirim. Tá? Porque são as Iabás, as duas Iabás, esposas de Xangô, que provêm os Ibejis, ou seja, são elas que cuidam dos filhos de Xangô. Então, à esquerda dos Ibejis é Exu Mirim. Então, quem tem Oxum e Inhansã como santos de frente ou Ajuntó, a probabilidade de ter Exu Mirim trabalhando e desenvolver para trabalhar é uma, vamos dizer assim, é uma probabilidade grande, tá? Agora, não questionando também que quem tem a Iemanjá pode vir a ter, tá? É mais difícil, tá? Mas não é que não possa, é que Oxum, como eu disse, Oxum e Ansan são mulheres, são esposas de Xangô, e a elas então dá Yansan porque o Ibeji é filho de Yansan com Xangô. E Oxum porque Yansan, quando foi caçar, deixou os filhos com Oxum. Então há vamos dizer, um apego dessas crianças com Oxum. Então, por tudo isso falado, a esquerda de Ibeji também vem provida dessa energia. Tá? Exu Mirim é um Exu que é de energia de Ibeji, certo? Que pode ser de um ajuntó ou de frente de Oxum, ou um ajuntó ou de frente de Yansan, tá bom? Tá? Esclarecida essa parte, então eu trago também para vocês o seguinte, que o Exu Mirim, ele pode dar consulta? Pode. Nas casas que assim utilizam o Exu para consulta, Exu Mirim pode dar consulta normal, não tem problema nenhum. Tá? Eu não dou consulta com Exu, porque o Exu, na minha visão, na visão de Tiago de Iemanjá, é uma entidade que vem para descarregar, pode até dar um passe, tá? Pode até dar um conforto, mas consulta, vamos dizer assim, auxílio mais aprofundado, tá? Na minha visão, eu deixo para os caboclos, para os pretos velhos e para os próprios herês, entendeu? Que daí os herês vão tratar mais das crianças e da própria família em geral, entendeu? E aí quando é um trabalho de demanda, a gente se trabalha com o Exu Mirim para que ele então segure o trabalho, entendeu? Mas quem dá o start do trabalho, quem dá o trabalho em si, no caso de uma harmonização familiar que se faz para Ibeji, é os Ibejis, entendeu? A gente só usa Exu para, vamos dizer assim, dar o apoio, ou seja, não deixar as energias negativas entrarem ali naquele ambiente enquanto o trabalho está sendo feito, certo? Agora, o ponto de questão aonde nós temos todos os Exus é os mesmos, entendeu? O Exu ele vai segurar o trabalho, mas quem executa, né, são as entidades de pretos velhos, caboclos e os próprios herês. Entendeu? Então o Exu Mirim, ele é uma entidade de esquerda, certo? Que segura muito trabalho para a família, muito trabalho para a criança. Por exemplo, uma criança que precisa fazer um trabalho para Chapanã, para a saúde, a gente arreia um padê para Exu Mirim, tá? Para que Exu Mirim possa vir a segurar aquele trabalho, para que nada de ruim possa invadir aquele âmbito espiritual, tá? E faz um trabalho a gente segura com um trabalho com doce para Ibeji e um trabalho com pipoca para Chapanã, entendeu? Então a gente faz essas frentes para que os orixás e o Exu Mirim possam trabalhar para aquele irmão que ali está necessitado. Irmão, quando eu falo irmão, eu estou falando daquela criança. Tá? Se é um adulto, a gente usa outro Exu e outra, aí se joga, claro, né? E se de uma certa forma se recicla aquele processo para ver qual é o Exu que vai, vamos dizer assim, responder. Qual é o Exu, desculpa não. Qual é o orixá que vai responder para fazer o trabalho. A partir daquele orixá se faz então uma entrega, uma abertura de cruzeiro ou encruzilhada para fazer. Se abre com Exu, claro,
né? Mas o trabalho em si, o foco do trabalho é em cima dos orixás, tá? Bom, falar mais para vocês de Exu Mirim. Exu Mirim, eu falei para vocês que ele não usa nem mamadeira, nem chupeta, né? Mas Exu Mirim brinca. Olha, alguns Exus Mirim, depende muito da egrégora do médium, tá? Algum Exu, eu já vi Exu Mirim sentado no chão brincando, tá? Eu já vi. Tá? Como eu já vi dizer para vocês que Exu Mirim em pé, tá? Com a mesma compostura de um Exu normal, certo? Tá? Mas aí é que está. Ele não fuma. Exu Mirim não fuma. Tá? Ele só bebe aquela mistura que eu falei para vocês de mel, água e cachaça, tá? Tem que haver água para ficar mais fraco, entendeu? Ou guaraná com cachaça, tá? Por que a cachaça? Porque a cachaça é aquela energia que o Exu toma. Então, para fazer a energia de Exu Mirim, a gente faz o doce com a cachaça, entendeu? Tá? O adocicado com a cachaça, tá? Então, assim, alguns Exus Mirins, eles chegam sentados, eles chegam como se fosse um Ibeji, um Herê, tá? Então, o que a gente pode dizer? Que depende de casa para casa, depende de variação energética para variação energética, tá? Depende do médium comportar aquela energia e transferir aquela energia, entendeu? Se o médium transfere aquela energia mais infantil, né? Então você vai ter um Exu Mirim mais adaptado aos Ibejis. Tá? Se o médium concentra energia e consegue, de uma certa forma, se manter em pé e dar mais essência de um jovem, vamos dizer assim, o Exu Mirim vai chegar de pé, vai girar de pé e vai fazer o seu trabalho de pé. Mas independente de sentado ou em pé, tá? Ele é o Exu Mirim, tá? E ele, de uma certa forma, também, né, faz uso das mesmas coisas que se estivesse sentado, tá? Ele, a primária da sua energia, ela é de Beji, mas aí também o conjunto de energias que rodam naquele médium é que vão determinar se ele é mais Ibeji ou mais jovem, como eu falei agora há pouco para vocês. Tá? Então, de uma certa forma, vale de cada casa para cada casa. Tá? Eu posso ter, ainda mais, eu posso ter um Exu Mirim, tá? Aonde esse Exu, tá? Quando você vê ele, você vai dizer, não, aquilo não é Exu Mirim. Né? Ele parece um Exu, um sete encruzilhada, um tiriri, né? Porque ele está de pé, ele está... Não se usa muito terno para Exu Mirim, tá? Camiseta com a calça preta, entendeu? Mas ele está de chapéu, tá? Geralmente o Exu Mirim usa boné, tá? Não o chapéu é o tradicional preto, ele usa um chapéuzinho, esses bonezinho vermelho, tá? Então a caracterização desse Exu é determinada pelo desenvolvimento desse Exu no médium, tá? E aí o Exu é que vai dizer, não, eu quero chapéu boné, eu quero chapéu de Exu grande, como a gente fala, entendeu? E aí cada médium vai desenvolver conforme a sua participação, entendeu? Tá? Sempre lembrando, gente, tá? Sempre lembrando que você entregando uma oferenda, tá? Para Exu Mirim, você tem que esperar 7 dias para entregar uma oferenda para Ibeji ou Parerê, tá? Não se entrega as duas juntas. Ah, Thiago, mas tu falou agora há pouco que quando termina uma festa de Cosme da... Ah, mas aí não é uma oferenda. É um trabalho de abertura de cruzeiro para que a gente possa entregar o que realmente vai ser entregado, que é o saco, ou melhor dizendo, a toalha e os resíduos que ali estão. Tá? É uma outra coisa. Agora, um trabalho para Exu Mirim, como eu disse para vocês agora há pouco, um trabalho de harmonização de família, tá? Esse espera-se 7 dias para se fazer o trabalho para Ibeji.
tá? Não se faz os dois juntos, não se cruza os dois juntos, porque mesmo sendo uma energia provida dos IBGs, é a esquerda, né? Então é necessário esperar 7 dias, é necessário esperar 7 luas, como a gente fala, para que a gente possa fazer essa entrega para IBG. Tá? Existe banho de Exumirim? Existe. Existe banho, existe descarrego de Exumirim. Mas para que serve, Tiago? Olha, eu estou na minha família, tá? Estou em um conflito muito grande, estou perturbado, né? Quero acalmar, quero estar mais, vamos dizer assim, mais calmo. Se faz uma oferenda para Exumirim, né? Tá? Se faz um axé, um banho de, se eu não me engano, é pitanga, tá? É que é tanta erva que eu uso que às vezes eu me ultrapasso, tá? Então a gente pega uma erva de Exumirim, tá? Coloca, macera, certo? Faz um banho e entrega a Exumirim. Aí a erva, gente, também vai ser despachada no cruzeiro perto da praça ou cruzeiro na praça para Exumirim. Espera 7 dias e faz o outro banho para IBG, entendeu? Porque o trabalho é uma coisa, o despacho de uma festa é outra, entendeu? Tá? Deixa eu só ver como é que tá nosso tempo. Ótimo. Tá. Então assim, gente, Exumirim, ele é tão quão Exu, igual qualquer outro Exu. Qual é a diferença de Exumirim para os outros Exus? O Exumirim, na minha teologia, qual é a diferença? É que Exumirim, a provência da sua energia é de IBGs. Entendeu? Como o Tiriri, a provência da energia do Tiriri é Ogum, né? A provência, ou seja, o que provém a sua essência é os IBGs. Então, IBG alimenta na linha de Exu, Exumirim, para que esse Exu possa trabalhar. Tá? Também fazendo uma analogia, que há um cruzamento de energias com Inhansã ou Oxum. Entendeu? Então, o doce da Oxum e os ventos de Inhansã é que fazem essa entidade Exumirim se manifestar, se dar como uma entidade de luz. Tá? Então, e aí a oferenda muda se é Inhansã ou Oxum, a oferenda não muda, tá? A oferenda não muda, tá? Porque nós estamos trabalhando em cima de Exu, tá? Exu. Então, quando assim nós temos Exu é um padê, só que aí na hora do padê nós vamos fazer a farofa do padê, uma farofa doce para Exumirim, tá? Uma farofa doce com mel, tá? E ali nós vamos botar 7 doces e 7 pimentas, tá? Aí nós vamos ter a farofa e o padê de Exumirim, tá? E aí nós vamos entregar, entendeu? Nós vamos entregar e nós vamos sempre fazer. Tá? O que eu digo sempre para vocês, gente? Quando eu vou entregar uma oferenda de Exu, tá? O que eu tenho que fazer? Se eu tenho alguidar, eu não vou deixar o alguidar. Tá? Eu vou pegar o meu murim, que eu já ensinei para vocês, né? Eu vou pegar o meu murim, vou levantar o meu murim, vou tirar debaixo do alguidar, vou botar no cruzeiro ou na encruzilhada, tá? E ali eu vou bater 3 vezes a palma e dou 3 passos para trás de frente para aquela oferenda, acendo 7 velas, tá? E as velas de Exumirim, qual é a cor, gente? Vermelha e preta. Tá? Ele é masculino, então vermelha e preta. A gente só acende vela vermelha total para a pombagira, tá? Para as pombagiras. Os Exus machos ou os Exus homens, a gente acende preta e sempre acende essa ordem. É preta embaixo e vermelha em cima. Ah, Thiago, mas eu fui na Flora lá, ela tinha preta em cima e vermelha embaixo. Isso é para pombogira. Porque assim, gente, a pombagira ou ela é toda vermelha, a vela, ou ela é preta em cima e vermelha embaixo. O porquê dessa diferença? Vou explicar.
Quando a gente acende uma vela, o que queima primeiro? O vermelho, né? E fica o preto. Porque na realidade, a vela de Exu é toda preta. E a vela de Pombagira é toda vermelha. Então o que se faz? Se queima o vermelho primeiro e se deixa o preto. No caso de Pombagira, se queima o preto primeiro e se deixa o vermelho por último. Tá? Então essa é a sequência. Então para Exu Mirim, nós vamos ter o quê? Uma vela masculina, tá? Uma vela masculina, onde essa vela vão ser 7, tá? 7 velas vermelhas e pretas, com o padê no meio e a quartinha de barro com essa mistura. Ou eu faço guaraná com cachaça, ou eu faço cachaça, água e mel. Tá? O mel quente você pega, mistura na água, mistura a cachaça, certo? Tá? A mesma proporção, né? E aí enche aquela quartinha com aquela solução ali. Tá? E aí você vai entregar para Exu Mirim. Tá? Exu Mirim come em barro, Thiago? Claro! Todo Exu vai comer em barro. Não é... Nenhum Exu come em louça. Nenhum Exu come em vasilha de metal. Tá? Todo Exu é barro. Por quê, Thiago? Porque o Exu é da terra. O Exu é que nem Chapanã. O Exu, a essência, a sua, vamos dizer assim, a sua raiz, ela é da terra. Então o barro é a conexão do Exu com a terra. Então quando a gente fala em Exu, a gente fala em barro, a gente fala em vamos dizer assim, em conexão. Então a gente dá o barro para Exu. Tá? Agora, quando a gente fala em orixá, aí depende de cada orixá. Tá? Emanjá, Oxum e Oxalá come louça. Tá? Você vai despachar em louça. Chapanã, Oxóssi e Ogum é barro. Xangô é gamela. Yansan é barro. Tá? Alguidar de barro, tá, gente? Só para eu explicar. Tá? Então, temos que cuidar disso. Porque, senão... tá? O que eu estou falando aqui não é assentamento, tá, gente? Tá? Não é assentamento. É comida. Comida, é prato de comida. Quando eu vou largar uma comida para Oxum, eu não vou largar num alguidar. Eu largo numa vasilha de porcelana. Aquelas vasilhazinhas redondinhas, amarela de porcelana. Tá? É a oferenda. Tá? O assentamento do orixá, ou seja, onde está o otá, aí pode ser em barro. Tá? Mas a quartinha, sim, essa tem que ser em louça. Tá, gente? Toda a quartinha de orixá. Aí quando eu falo em orixá, eu estou falando de Ogum a Oxalá, tem que ser em louça. Tá? Ogum a Oxalá bebe em louça. Tá? Porque são orixás. Tá? Que são orixás. Tá? Mas a divindade, quando vai comer, ela come em louça para o povo da praia, em barro para o povo da mata, e Exu também come barro. Tá? Ah, Tiago, mas eu não tenho barro, louça para dar para Iemanjá. Eu posso dar no barro? Aí necessita a gente jogar para ver se ela aceita. Em alguns casos a Iemanjá aceita. Até porque você não vai deixar a louça lá. Você vai levar na louça, tá? No caso de Oxum, Iemanjá, Oxalá, você vai levar no prato, tá? Num prato que você tiver, pode ser qualquer prato de louça, tá? E aí você vai pegar aquilo e vai despachar na água, tá? Você só despacha o conteúdo. O prato volta com você. Tá? Ah, Thiago, mas tem gente que diz, bom, mas daí cada um. O Thiago de Iemanjá faz assim. O Thiago pega aquele prato bonito, tá? Bota aquela oferenda, tá? Para Iemanjá com os merenguinhos bem bonito, tá? Enche de merengue, tá? Que é a doçura, que é uma mãe. Todas as mães são doces, tá? E o que ele faz? Ele leva lá na água. Quando ele chegar lá na água, ele abre aquela tigela, aquele prato, né? E o que ele faz? Ele submerge aquilo, certo? E larga aquilo na água. A vasilha ele traz de volta, porque Iemanjá não come a louça, meus irmãos. Tá? E nem o mar precisa absorver
É que nem você despachar uma champanhe para Iemanjá. Você não vai deixar a garrafa. Você só larga o líquido, certo? E devolve e traz a garrafa para sua casa, entendeu? Como o Exu Mirim. Você pega aquela bebida de Exu Mirim. Ai, Thiago, eu não tenho a quartinha de barro, porque o barro, para você saber, a natureza absorve, né? Então, Thiago, eu não tenho a quartinha de barro para despachar peixe mirim, não tem problema nenhum. Você pode botar nessas garrafas PET. Você chegou lá, bateu sua sinetinha, acendeu suas velas, despachou o padê do Exu, joga em volta e a garrafa PET vem com você de volta para casa. Entendeu? A oferenda do Exu Mirim, você vai deixar na terra, no solo e não no alguidar. Entendeu? É assim que eu gosto de fazer. Tá? Quem faz diferente, entendeu? Faz diferente. Tá? Agora, eu, Thiago, não deixo o prato. O prato eu deixo no congá. Agora, quando eu vou levar, porque é um despacho, ou seja, é um levantamento daquele axé. Então o prato volta. Entendeu? Tá? Eu, em várias vezes, tá? Eu pego, o que eu faço para Iemanjá? Tá? Ou para qualquer orixá, tá, gente? Só para dar um spoilerzinho para vocês. Porque o Oxalá bebe branca, desculpa, Oxalá bebe água de coco, Iemanjá Oxum é a champanhe branca e é branca. Tá? Então o que eu faço? Eu já deixo tudo abertinho, entendeu? Eu não uso quartinho, eu vou assim, faço assim, ó, gente, ó, em volta da oferenda, entendeu? Tá? Vou até acabar o líquido. A garrafa eu pego, boto na sacolinha e trago para minha casa para botar no lixo, entendeu? Orixá não come vidro, gente. Deixa eu só limpar meus olhos aqui, gente. Orixá não come vidro. Se o orixá não come vidro, que dirá o Exu? Né? Então, se eu tenho um marafo para despachar no cruzeiro para Exu, o que eu vou fazer? Eu abro o marafo, faço sempre em círculos, tá, gente? Sempre em círculo, em sentido horário, né? E chamando o Exu, tá? Ali, aquela garrafa eu recolho e trago para casa, entendeu? Acendo a minha velinha, né? Porque todo despacho tem que ter uma vela, né? Acendi a minha velinha lá, toquei o marafo ali. Cuidem para quando você botarem o marafo, não botar em cima da vela, que a vela sobe, tá, gente? Então, em volta da vela, você pega e faz o círculo de marafo. Ali você está entregando o marafo de Exu, entendeu? No caso de Exu Mirim, a mesma coisa, só que é um cruzeiro ou uma encruzilhada perto de uma pracinha, tá? Como para Ibeji. Você não vai colocar o Ibeji, o que tiver na toalha, na pracinha, certo? E as bebidas, não. Você vai juntar as bebidas, tá? As bebidas dos copinhos, vai botar tudo num balde, tá? E você vai despachar em círculos também, quando é festa de Ibeji. Quando é uma oferenda, que aí a gente faz um guaraná, vamos citar o guaraná, que é mais usado, tá? Você pega uma latinha de guaraná e vai fazer o circular. A latinha volta com você, gente. Tá? O que fica na natureza é só o que a natureza absorve. É só o que a natureza come. Porque independente de ser entidade ou orixá, quem nós estamos tratando ali é a natureza. Entendeu? Então nós temos que ter a consciência de que isso a gente tem que cuidar. Tá bom? Deixa eu ver o nosso tempo. Tá, ainda temos tempo. Então, gente, para nós finalizarmos, o que é o Exu Mirim na Umbanda para nós? O Exu Mirim é o Exu na egrégora mais novo, tá? É uma egrégora mais nova de Exu, provida de Ibejis, tá? E aí, claro, ele vai ter suas diferenças conforme a coroa mediúnica de cada médium, tá? E aí cada médium vai tratar ele de uma forma. Se ele vai chegar com boné, se ele vai chegar com macacão, se ele vai chegar com... Mas o Exu Mirim em si, ele não é uma criança. Ele é uma entidade de proteção
para que ele é mirim porque ele é o mais novo da egrégora dos Exus. Não quer dizer que ele seja uma criança. Tá? É só por isso. Tá bom? Tá? E aí, vocês vão me perguntar assim, mulheres podem incorporar Exu mirim? Gente, só um esclarecimento para vocês. Exu homem e Pombogira pode chegar tanto em homem quanto em mulher. Tá? Isso não vai diferenciar se o homem é homossexual ou se a mulher é homossexual. Não. Tá? A entidade nada tem a ver com a orientação sexual das pessoas. As pessoas são homossexuais porque assim são. As mulheres são lésbicas porque assim são. Nada tem a ver com as entidades. Tá? Então, uma pombagira pode chegar muito bem num homem. Como um Exu macho pode chegar muito bem numa mulher. Tá? E elas, assim, depois que saem, essas entidades voltam a ser mulheres, voltam a ser homens. A opção sexual de cada um é de cada um. Entendeu, gente? Tá? Então, o que eu tenho que dizer mais para vocês? Que Exu mirim pode chegar em mulher, pode chegar em homem, pode chegar em criança, Thiago? Não, não pode. Por que não pode chegar em criança? Porque a criança ela ainda não está preparada espiritualmente para trabalhar com uma energia tão densa quanto Exu. Ah, mas e se a criança já nasce com esse dom? O que se faz? A criança é encaminhada para um terreiro e ali ele é trabalhada e é reciclada a mediunidade dela para que essa mediunidade possa dar início com o caboclo, depois preto velho, aí por último vai se dar Exu. Entendeu? São raras as situações que Exu pula na frente e aí se incorpora Exu. Tá? Mas uma criança que ainda não se fez seus 18 anos, a gente preserva. Entendeu? Porque o que acontece? Exu é uma energia muito densa. Então a gente tem que ir com calma. Senão o médium, certo? Pode até vir a meio que não desmaiar, mas mesmo que bambalhoar, né? E aí, no caso, não firmar e aí pode até cair. Entendeu? Então, criança a gente preserva ao máximo. Entendeu? Criança a gente faz uma segurança, a gente faz um trabalho de preparação para que quando ela fechar os 18 anos dela, ela escolha se ela quer entrar ou não para Umbanda. E aí, se ela entrar e ela tiver um Exu mirim, bom, aí ela vai trabalhar em cima deste Exu mirim. Mas ele ou ela vão estar com a maioridade já e a decisão tomada. Entendeu? Deixa eu ver como é que nós estamos fazendo. Bom, gente, então essa foi a explicação de Exu mirim para vocês. Por que eu trouxe isso? Porque nós estamos no mês dos IBGs. E muitos me perguntavam, Thiago, IBG tem alguma coisa com Exu mirim? E eu disse, não, uma hora eu vou fazer um vídeo para esclarecer essa questão de IBG, Exu mirim, IBG, Exu mirim. Né? Por muitas vezes eu via muitas pessoas fazer oferenda com chupetas para Exu mirim, e eu digo, gente, não se faz com chupeta, porque Exu mirim não chupa chupeta. Chupeta é para IBG, chupeta é para o Herê, entendeu? Tá? Então tá esclarecido, tá muito bem esclarecido. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham apreciado. Tá? Se inscrevam lá no canal do YouTube, se inscrevam aqui no Facebook, tá? Porque a gente precisa de vocês, eu preciso de vocês e vocês precisam da minha orientação. Tá? É uma troca sempre que eu sempre digo para vocês. Tá? E não deixando por menos, a agenda de setembro está aberta, tá, gente? Então vamos lá, vamos correr para marcar o jogo de vocês, tá? Sempre lembrando que a gente para dia 27 para Cosme e Damião e para dia 30 para Xangô, tá, gente? Essas duas datas a gente não joga, tá? Por causa que o Xangô, porque é meu ajuntó, tá? E é o caboclo que eu trabalho, e Cosme e Damião, porque Cosme e Damião, né, gente? É um orixá, a gente tem que respeitar, entendeu? Então a gente não joga nesses 2 dias. Mas o restante do setembro tá aí, não percam tempo, tá? Outubro a gente tem cheio, novembro a gente não joga em finados, tá? E dezembro aí vem as festas, né? Então aí vem 4 Yansan, 8 Oxum,
e depois 25 Oxalá. E tem o Natal e o Ano Novo. E aí fica apertado. Então, para não apertar para vocês e para mim, eu digo para vocês, marquem o jogo agora, tá? Vocês ligam para mim, vocês mandam o WhatsApp para mim, a gente marca o jogo e a gente já tá com preço bom, tá? De R$ 80, certo? E aí vocês, a gente vai fazer o jogo para vocês. Tá bom, meus irmãos? Eu quero agradecer a todos aqueles que olharam e vão olhar este vídeo. Eu quero agradecer a todos os que, de uma certa forma, gostam do meu trabalho. Quero pedir desculpas de novo por sexta-feira passada não fazer a live, entendeu? Tá? E dizer para vocês que a minha mãe Manjá possa abençoar vocês, que Papai Oxalá possa abençoar vocês, que Xangô possa abençoar vocês, certo? Mediante ao merecimento de cada um, tá? Porque aqui nessa terra a gente está aqui mediante o merecimento da gente, tá? Então, um bom final de semana para vocês, um bom que vocês fiquem com a família de vocês, tá? E sexta-feira que vem a gente está de volta com mais um vídeo para vocês. Axé e saravá para vocês.